Atenção, hein? Notícia urgente aqui no Cidade Alerta que não para. Nós estamos ao vivo. Agora há pouco, hein? O corpo é encontrado em um terreno do bairro Carajás, aqui Uberlândia. O Lucas de Carvalho, no lance, vai trazer as informações para nós. Lucas, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Temos informações dessa pessoa, como é que estava ferida. Traz os detalhes pra gente, por favor. Lúcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Eu já vim aqui para o bairro Carajás, inclusive vou até pedir já a ajuda do Manuel, que está comigo hoje. O corpo foi encontrado exatamente naquela cova ali, ó. Tem duas bananeiras aqui nesse terreno baldio que fica entre algumas edificações aqui no bairro. E atrás dessas bananeiras tem essa cova que foi descoberta pela Polícia Militar logo após uma denúncia feita de maneira anônima realmente aqui para o bairro. Os vizinhos, teoricamente, teriam feito essa chamada. O cheiro, inclusive, aqui é muito forte, porque quando esse corpo foi encontrado, né, tinham ali alguns sinais de terra remexida. E aí, com isso, a polícia percebeu que poderia se tratar de uma ocultação de cadáver, né? Um corpo que teria sido escondido aqui. Com isso, a polícia veio, inclusive fez o acionamento do Corpo de Bombeiros, que também veio aqui para o local, fez esse desenterramento, né? Não sei como é que seria a palavra certa para falar sobre isso, desenterrou esse corpo aqui, revelando então esse cadáver, esse homem de uma idade que ainda não seria revelada pela polícia. Eles ainda não têm essa informação, até porque esse corpo estava em estágio extremo de decomposição. Então, quando os policiais chegaram aqui, já não era nem possível identificar esse corpo. Inclusive, eles chamaram algumas pessoas aqui da região e já existe uma possibilidade, uma noção mais ou menos de quem poderia ser essa pessoa. Alguns familiares parece que estiveram aqui, supostos familiares, porque como ainda não há identificação, as pessoas vêm até aqui e acham que pode se tratar de um familiar. Inclusive tem duas famílias aqui nesse momento, a gente não conseguiu conversar com eles, eles vieram para cá. Tinha uma mãe, parece uma mãe que estaria chorando, a gente não entendeu muito bem esse grau de parentesco ainda, mas a polícia tenta desvendar então quem seria essa pessoa. O Corpo de Bombeiros também veio para cá auxiliar nesse processo e quem fez a remoção desse corpo foi a funerária, que também esteve aqui mais cedo. No momento, uma equipe da Polícia Militar continua fazendo as diligências aqui para, como eu disse, entender quem é essa pessoa, tentar levantar o máximo de informação possível, porque ainda está tudo muito inicial. Mas tem algumas coisas que a gente pode falar desse terreno que já chamam a atenção no momento em que a gente chegou aqui. Por exemplo, mais uma vez vou contar com a ajuda do Manuel para mostrar alguns detalhes nesse terreno aqui que levantam algumas suspeitas. Primeiro, que parece que ele já era uma espécie de cemitério de veículos. A gente viu 1, 2, 3, 4, 5 carros que foram deixados aqui já em um estágio antigo, né? Parece que eles já estão bem acabados, esses carros, janelas quebradas, bastante enferrujados. Ali naquele, por exemplo, tem uns cacos de vidro em cima. Então esse local, por exemplo, existia esse despejo, os carros estão sem rodas, são veículos realmente mais antigos e que parece que algumas pessoas até utilizavam o interior dele, por isso as janelas quebradas, a gente vê o estofado, alguns cobertores lá dentro. Aquele carro ali tem inclusive uma parte que parece que tem alguns restos de alimentos. Então aqui parece ser um lugar que era utilizado ali por pessoas em situação de rua. A gente viu alguns cobertores, restos de alimentos e pessoas que ficavam ali talvez em meio a esses destroços. Tem até uma mantinha ali, o Manuel consegue mostrar pra gente? Parece que tem uma ali à direita, próximo aos pés das bananeiras ali. Tem uma manta laranja e verde. Consegue mostrar, Manuel? Consegue ver ali? Aqui à minha direita. Pra cá, olha, tem aquelas duas bananeiras e ali próximo tem uma espécie de cobertor, uma manta, alguma mochila também. Então existem essas evidências, esses indícios de que teria pessoas morando aqui nesse local. E além disso, é um local que parece que é muito descartado lixo. A gente viu alguns restos de coisas aqui, papelão, isopor, alguns móveis descartados também. Então é um terreno que vai ser alvo ali de estudo agora da perícia da Polícia Civil, que também veio aqui para o local para entender o que aconteceu aqui e o que pode indicar. Algumas pessoas também comentaram que esse local acaba sendo uma certa referência para um ponto de tráfico. Então é possível também, isso não é confirmado ainda, a polícia também vai estudar essa hipótese de que haja alguma ligação talvez com o tráfico de drogas. O que a gente sabe desse corpo até agora é que ele foi encontrado amordaçado, com a boca tampada e com os membros, né, os braços também amarrados por uma corda. A gente não sabe qual foi esse cenário, se foi uma execução. Existiu também o discurso de que era possível ter uma ferida de arma branca, mas quando a gente conversou com a Polícia Militar, eles falaram que o perito não chegou a confirmar essa informação ainda. Então existem várias hipóteses, vários levantamentos ainda que a gente vai ter que entender sobre esse caso. E claro, eu sigo aqui para a gente conversar com a Polícia Militar. Caso o bombeiro venha para cá mais uma vez, a gente vai trocar essa ideia para entender ainda o que aconteceu aqui. Se é um cenário de uma execução, uma ocultação de cadáver. Agora, possivelmente de causas naturais não morreu, né, Lúcio? Porque a gente está falando de um cadáver que foi encontrado amarrado e enterrado em cova rasa, né, meu amigo? É uma situação que chama muita atenção.
com requintes de execução, inclusive, né? A forma, essa cova rasa aí, tudo bem arquitetado pelo assassino ou os assassinos. Me parece muito aí um crime característico, com uma dívida com tráfico de drogas. Uma execução sumária. Possivelmente, o Lucas vai conversar com o bombeiro, não sei se ele vai voltar, eu já queria que ele perguntasse. Daqui a pouco, tá certo, que eu quero saber também, muitas pessoas, de repente você que acompanha o Cidade Alerta, você deve ter alguma pessoa desaparecida na família ou sabe de algum caso. Nós temos também um DJ desaparecido que eu acho que não tem nada a ver com essa história. Mas se você sabe de um desaparecimento, fica esperto que já vou perguntar pro Lucas se dava para ver alguma roupa característica para ajudar na identificação. Cidade Alerta ajuda elucidar muitos crimes aqui, então fique ligado aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse assunto. O Lucas está se preparando lá para conversar com o oficial do Corpo de Bombeiros, a polícia também, e já todos os detalhes para você aqui no Cidade Alerta. É um instantinho só. Mais informação ao vivo para você que acompanha a TV Paranaíba. Corpo encontrado no terreno baldio, lá no bairro Carajás. O Lucas de Carvalho já trouxe a primeira parte, estaria ali com as mãos amarradas, também estaria com a boca tapada na mesa, também amarrada, para não poder gritar e pedir socorro. Então o Lucas agora traz mais detalhes sobre esse caso. Inclusive estava numa cova rasa, sepultado o corpo ali. Possivelmente os assassinos fizeram isso, né, Lucas? O que você conta mais de novo pra gente? Pois é, Lúcio, as informações que você falou são as que a gente tem até o momento. Tudo indica uma execução, inclusive uma execução ali que impossibilitou completamente qualquer defesa dessa vítima, né? Com as mãos atadas, a boca, as mãos amarradas, né? A boca assim coberta também por um pano, não poderia falar, não poderia gritar, e tudo isso aconteceu nesse lote aqui do bairro Carajás. Eu inclusive mostrei mais cedo um pouquinho como é que estava a situação. Aquelas bananeiras ao fundo marcam a cova rasa que estava no final do terreno, e a gente chamou a atenção para alguns detalhes aqui também nessa primeira entrada que a gente fez, Lúcio, com algumas coisas que tem aqui no terreno. Inclusive, aqui eu falei de móveis, tem uma televisão ali, falei sobre esses carros aqui também, sobre os entulhos que ficam nesse lote, que já parecia um local que era utilizado por outras pessoas, o que levanta, claro, suspeitas para a Polícia Militar. E depois disso a gente começou a conversar, aqui eu e o Emanuel que estamos aqui no local, a gente começou a conversar com as pessoas da região para entender um pouco mais o que se trata esse lote, o que é esse lugar, esse terreno baldio que agora, né, se tornou palco, né, de uma execução, de uma ocultação de cadáver, e a polícia agora vai investigar tudo isso. Mas vamos nos ater ao que a gente tem. Então, Manuel, vamos dar uma caminhada aqui comigo, sair um pouco desse terreno. Agora, como já está escurecendo, está até começando a chuviscar aqui, a polícia já foi embora, o Corpo de Bombeiros também já saiu do local. O que a gente tem agora são os moradores, para esclarecer um pouco melhor o que pode ter acontecido aqui e do que se trata todo esse local. Pelo que a gente conseguiu levantar de informações até o momento, esses carros que ficam aqui nesse lote, eles são uma espécie de material de trabalho, se é que a gente pode chamar assim, do homem que mora nessa casa amarela. Mas parece que ele já... Amarela não, né? Parece que é um laranja isso. Agora de noite já fica um pouquinho difícil da gente reconhecer. Ele que trabalha aqui parece que teria essa espécie de trabalho como ferro velho, desmontar esses carros, e ele parece que está internado já há um tempo. Então a gente conversou aqui com a família. Manuel, vamos conversar, não com a família, né? Desculpa, com os moradores aqui da região. Esse homem ainda não foi identificado. O que a gente sabe até o momento é que é um corpo do sexo masculino, foi encontrado já em estágio avançado de decomposição. Eu estava batendo um papo aqui com o pessoal da região. Meu amigo, tudo certo? Boa noite para você, tudo bem? Conversa um negócio aqui comigo. Você chegou a entender o que rolou aqui? Conversou com os policiais? Não, na hora que eu cheguei já tinha acontecido já. Só vim para fazer uma visita na casa de um parceiro aqui. Infelizmente não sei informar nada não. Realmente aqui no local o que acontece é justamente isso. As informações ainda estão um pouco desmaecidas, a gente não sabe o que aconteceu, a polícia agora vai investigar. O fato que a gente sabe é que era uma cova rasa, que esse homem tinha sido encontrado lá em estágio avançado de decomposição, e que tudo começou com uma denúncia que foi feita de forma anônima para a Polícia Militar. A funerária esteve aqui mais cedo, o Corpo de Bombeiros também, inclusive é para lá que a gente vai agora conversar com a equipe do Corpo de Bombeiros para eles esclarecerem como foi essa atuação aqui também no local. O fato é que tudo está um pouco confuso até o momento. Vamos ver se lá no Corpo de Bombeiros eles conseguem esclarecer talvez um pouquinho do que aconteceu por aqui. Tá certo, Lucas. Obrigado pelas informações. Se tiver mais detalhes, pergunta na comunidade, inclusive. Se tem alguém que não faz algum tempo que não aparece, que está sumido da região, porque isso pode ajudar muito
aí na identificação e também, se você conversar com os bombeiros ainda nessa edição, se der tempo, para saber ali da roupa que essa pessoa usava. Claro que estava em avançado estado de decomposição, mas talvez dá para perceber, tá com uma roupa assim, uma calça, uma bermuda, uma camiseta, talvez dê para trazer a informação e a gente consegue ajudar no trabalho também aí da polícia e quem sabe até devido à grande audiência aqui no Cidade Alerta você possa ajudar a reconhecer esta pessoa que não aparece em casa faz um tempo, porque já está em estado de decomposição. Então imagine, acredito eu que pelo menos uma semaninha esse corpo já estaria ali nessa cova rasa.